Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedras e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio do espinho, e este, ao crescer, com ela a sufocaram. E outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí no versículo 9 diz assim: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? Respondeu Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Meus irmãos, Deus é poderoso e Deus é maravilhoso. Ele fala por parábolas, né? Aqui há alguns, né? Alguns não entendem, não compreendem, mas aqueles que estão próximo, aqueles que estão buscando a Deus, sabe? Independente das suas falhas, independente dos seus erros, independente de tudo que acontece, mas quando essa pessoa busca, ela quer se aproximar, ela quer se envolver, sabe, com as coisas de Deus, ela reconhece que não está bem, que talvez não está legal, mas ela tem buscado, sabe, em conhecer a Deus, ela quer entender, ela quer compreender, ela faz igual os discípulos, que não entenderam, mas, né, muitos foram embora, ouviram a parábola, foram embora. Os discípulos não. Eles buscaram em conhecer o que o Senhor quis dizer. Por isso que eu falo, minha irmã, e eu falo sempre, meu irmão, a importância da palavra, sabe? Tem muitas pessoas que ela não dá o crédito para a palavra. Ela não se importa muito com a palavra, né? Ela se importa muito com a oração, com a resposta, mas a resposta é importante. A bênção é, é bom também, né? Mas a palavra do Senhor é primordial, é essencial. Então eles não ficaram com aquela coisa, sabe? Aquela pulga atrás da orelha, né? O que o Senhor quis dizer? Não, eles foram atrás. Eles foram perguntar. E é assim, minha irmã. É assim, meu irmão. Quando você coloca algo no teu coração, você luta, você busca. Não para saber o porquê estão fazendo mal contra você. Não é para saber quem é que fez o mal. Não é para descobrir certas coisas, quem estão armando contra a tua vida. Não, não, não. Eu vou pedir a Deus para saber quem é. Não, minha irmã. Nós temos que buscar Deus, a vontade dele para a nossa vida. Nós temos que buscar Deus a direção, sabe? Porque por mais que armam e planejam contra nós, o que adianta saber? Qual é a finalidade de saber quem é que fez o mal, quem é que está prejudicando? Nenhum. Você vai ficar com raiva, você vai ficar com ódio, você vai ficar irado. Então não é melhor você buscar em Deus a direção e falar: Senhor, não importa o que está acontecendo, eu sei que está acontecendo muitas coisas na minha vida, mas Senhor, muda a minha história, eu quero saber a tua vontade na minha vida. Foi o que os discípulos quiseram, eles quiseram entender e foram buscar no Senhor. Então o Senhor disse que aquela semente é a palavra de Deus. E no versículo 12 diz assim: Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram e vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então Jesus estava dando aqui um exemplo, né? Ele falou que o semeador, quando ele sai para semear,
ele lança semente, mas só que tem semente que cai pela beira do caminho. Eles não compreenderam essa parábola. Então Jesus explicou: a semente é a palavra de Deus. Quando é lançada, né, à beira do caminho, significa aquelas pessoas que ouvem. Ela ouve. Mas só que depois de ouvir, quem aparece? Quem aparece? O inimigo, o diabo. Para arrebatar do coração a palavra. Para não suceder que, crendo, sejam salvos. Por isso que eu falo, minha irmã. Por isso que eu falo, meu irmão. A nossa maior luta é contra o inimigo. Sabe? E talvez você deixa entrar no coração certas mágoas, tristezas, certas coisas que entristecem. E isso é a forma que o diabo, o inimigo, encontra para arrancar a palavra do teu coração. A palavra de Deus é a semente. E se tira uma semente da terra, o que acontece? Não vai nascer, não vai dar fruto. Então, por isso que você vê muitas pessoas, às vezes, ela ouve palavras, né? Participam de orações, ela ouve um monte de coisas, mas o inimigo vai lá e consegue arrancar, né, do coração dela. E arranca, né? Porque ele sabe que se aquela palavra ficar no coração dela, ela vai crer, ela vai acreditar naquela palavra, que a palavra do Senhor ela cria ânimo, a palavra do Senhor cria disposição, cria confiança. Então, dentro dela vai nascer o quê? Fé, ânimo, coragem. Então, o que o inimigo faz? Assim, quando ela ouve a palavra, ele ouve a palavra, ele vai tentar arrancar. Tenta arrancar. Tem muitas pessoas que ela acabam de ouvir a palavra, acabam de receber a oração, e logo depois aparece o quê? Uma situação difícil, uma luta, uma adversidade. Às vezes a pessoa vai na igreja, né? Acaba de sair da igreja, chega em casa, brigas, contendas. O que o inimigo quer? Ele quer tirar, arrancar do teu coração aquela palavra que você ouviu, palavra de fé, palavra de ânimo. Porque ele sabe que se você permanecer com essa palavra, o que vai acontecer? Você vai crer. E se você crer, o que vai acontecer? Você vai ser salvo. Haverá mudança, haverá milagres. Por isso, minha irmã, a nossa luta tem que ser sempre em guardar o coração. Sempre, sempre, sempre. Por isso que eu falo, toda luta tem vitória. Quando você ouve uma palavra, ó quantos testemunhos aqui, mal começamos aqui, quantos testemunhos? Oração, bênção através da palavra. Por quê? Porque nós temos que crer e permanecer crendo. A palavra do Senhor diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. É não permitir. Toda palavra, toda oração, quando a gente fala, fecha a mão, segura, não deixa ninguém. Por quê? Porque eu sei, minha irmã, eu sei que o inimigo vai se levantar. Eu sei que aparecem situações para entristecer você. Você ora e fala assim: ah, Senhor, eu não aceito mais briga na minha vida. Aí daqui a pouco, logo depois, aparece o quê? Briga. Senhor, eu tenho certeza que a porta vai se abrir. Daqui a pouco, ó, infelizmente, não conseguimos aqui, você não foi contratado. Então, são coisas, sabe, que surgem para tirar aquela palavra que você ouviu do teu coração. Porque se independente da situação, independente do momento que você está vivendo, se você crê, não é eu que estou falando, minha irmã. Meu irmão, não sou eu que estou falando, é a palavra. A palavra do Senhor está falando, o próprio Senhor está dizendo que a semente é a palavra. E quando você acaba de ouvir, vem quem? O inimigo. Ele vem para tirar, para arrancar. Aí no versículo 13 diz assim: aqui caiu sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm o quê? Raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, o quê? Se desviam. Olha só, tá vendo? Então, Jesus está falando que aqueles, né? Aquelas sementes que foram jogadas em meias pedras, né? E ela secou, ela não cresceu, é aquela
é aquela pessoa, né, que recebe a palavra com alegria. Existe muito isso, né? Existem muitas pessoas eufóricas, alegres. Ó, vai acontecer e vai acontecer agora. Ó, fala aí, eu vou falar agora o que vai acontecer na tua vida. Olha, eu vou falar agora, eu vou profetizar agora para você, vou revelar algo para você. A pessoa fica feliz, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e a pessoa fica feliz, ela fica feliz. Só que essas pessoas, presta atenção, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, não tem raiz, não tem. Essas pessoas, quando vêm lutas, quando vêm as dificuldades, o que acontece com essas pessoas? Elas, elas não conseguem permanecer, elas se desviam. Ela tá ali no propósito, não, Deus vai abençoar, tá? Não, falado que eu ia vencer, não, profetizado, revelado para mim e tal. E aquela coisa, aquela alegria, mas é por pouco tempo. Porque quando vem as tempestades, lutas, quando vem as situações contrárias, sabe? Não, ó, teu casamento vai acontecer isso, teu casamento vai acontecer aquilo outro. Então ela fica feliz. É o que mais tem, minha irmã. É o que mais tem. Pessoas frustradas e decepcionadas. Porque ela fica assim, sabe por quê? Porque, não, mas falado para mim que ia acontecer, falado para mim e não vê resposta. Só que a nossa fé, nós conquistamos ela pela perseverança. E perseverança independe da situação. Pode ser tempo bom, pode ser tempo ruim, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar na tempestade ou pode estar na bonança. Se não tem raiz, aquela pessoa ela vai ficar algum tempo só alegre, algum tempo. Vai ficar um tempo, porque não tem raiz. Ela crê só por algum tempo. Enquanto as coisas estão dando certo, ela crê. Mas na hora da provação se desvia. Na hora dos momentos difíceis, sabe de uma coisa, não está acontecendo nada, vou parar de orar, vou parar de crer, não estou vendo resultado. Você entendeu, minha irmã? Você entendeu, meu irmão? Existem muitas pessoas assim. Pastor, eu estou assim. Eu recebo muita palavra, eu recebo muitas revelações de que vai e não acontece, eu desanimo. Sabe por quê, minha irmã? O que você precisa, o que nós precisamos é da palavra. É a palavra de Deus na nossa vida. A gente dá muitas vezes ênfase o que falam, o que dizem para nós. Nós temos que ter raiz. A palavra de Deus faz a gente ter raiz, fincar os nossos pés na rocha, que é Jesus. E nós não devemos estar apoiados em palavra de ninguém. Mas foi irmão, foi irmã, não importa. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que eu tenho que estar pautado e alicerçado na palavra. Então é ela que me sustenta, ela que me garante. Quando vem provações, quando vem lutas, eu permaneço de pé. Aí a palavra de Deus se cumpre. Resistir o diabo, ele fugirá. Então eu consigo permanecer firme diante das pancadas, diante das humilhações, diante de tudo aquilo que eu enfrento. Eu permaneço, eu resisto firme, porque Deus me sustenta, Deus me renova e eu consigo vencer aquela situação. Você consegue vencer aquela situação. Tanto é que diz, vamos lá, acabou não. Você que está chegando aqui agora, nós estamos lendo Lucas, capítulo 8 e versículo 14 agora, né? A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, quando se jogaram a semente caiu entre os espinhos, e quando fala que quando elas cresceram, sufocaram, né? Elas só cresceram até um determinado ponto. Mas os espinhos sufocaram. Então Jesus está explicando que são as pessoas que ouvem a palavra, né? Mas conforme o tempo vai passando, são sufocados com os cuidados, as coisas desse mundo, né? Tem pessoas assim, né? Ela começa a crer, né? As coisas começam a melhorar, aí começa a dar certo, Deus começa a abençoar a família, as coisas começam a ser restauradas. Eu já vi muito isso.
A pessoa começa a caminhar e tá feliz, tá alegre, as coisas estão acontecendo, mas chega um determinado tempo, pode ser meses, anos, eu não sei. Chega um determinado tempo, as coisas do mundo sufocam. Aí a gente tem que ouvir a pessoa falar assim: ah, pastor, vou viver a vida, sabe? Ah, acho que não tá dando certo, vou viver a vida. Não, vou dar um tempo, né? Vou dar um tempo, vou espairecer a minha mente. Hã? Por quê? Porque antes, o que fazia ela crescer, o que fazia ele crescer era a palavra. O amor, a palavra, o de se dedicar à palavra. Hoje não. Hoje as coisas do mundo, né? A, a situação que tem envolvido ela, não tem tempo. Ah, não tenho tempo. Não dá. Ah, não dá para orar. Estou cansada. Ah, é correria. Sim, a nossa vida é correria, né? A nossa vida é correria. Mas nós temos que achar o quê? Intervalos, prioridades. Eu posso ter o dia todo corrido, mas eu tenho que tirar um tempo para a minha vida. Eu tenho que tirar um tempo para buscar Deus, para ler um pouquinho, pelo menos para falar. Então, tem pessoas sendo sufocadas e chega uma hora que a palavra, por exemplo, a pessoa não consegue ter mais paciência. Ah, não, e demora. Ora aí logo, pastor, ora logo aí que eu quero só oração, quero sair da live. Tem gente que é assim, perde a paciência, não tem mais paciência. Ela não tem paciência para ouvir um conselho, uma orientação. Então, as coisas desse mundo vai sufocando. Eu não estou falando que você tem que ficar o dia todo na live. Eu não estou falando que você tem que ficar o dia todo lendo a Bíblia, ou o dia todo na igreja. Não é isso, não. Mas nós temos que ter muito cuidado. Por isso que Jesus falava, né? Orai e vigiai. Nós temos que orar muito, minha irmã, e vigiar muito. Temos que estar atento à cilada e às armadilhas do inimigo. Agora, por que muitas pessoas caem? Porque não vigia e não se atenta, sabe? Ela até cresce, vai crescendo, mas o tempo vai passando e as coisas vai sufocando, né? E a pessoa acha que a- não tem que estar tempo para mim, mas não é a Bíblia, não é Deus que está sufocando, é as coisas do mundo. Mas quando a pessoa se vê sufocada, então ela se afasta de Deus. É o que acontece muito. A pessoa se vê angustiada, triste, ela se vê, sabe, como se faltando alguma coisa, ao invés dela se aproximar de Deus, ela se afasta de Deus. Tinha que ser ao contrário, né? Ela tinha que se afastar daquilo que afasta de Deus, né? E se aproximar de Deus. Mas não, ela se afasta de Deus e se aproxima daquilo que é o causador das angústias e do sofrimento. Aí diz assim no versículo 15, vamos lá. Versículo 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos ler de novo. Lucas capítulo 8, versículo 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Então, meu irmão, ouvir todo mundo ouve, sabe? Ouvir a palavra, por exemplo, essa live aqui é para todos. Não tem religião, não tem denominação, é para todos. Todos entram, ouvem, né? Tem uns que ficam até o final, tem outros que já saem no começo, tem outros que ficam, né, a live toda. Então, mas só que tem pessoas que quando a palavra ela entra no coração dela, no coração dele, o que ela faz? Ela ouve de bom e reto coração, ela para, sabe? Ela para meditar, ela para refletir. Essa pessoa, sabe o que ela faz? Ela retém a palavra. Ela retém, ela não deixa escapulir. Aí o que acontece? Ela frutifica com perseverança. Minha irmã, o fruto não está quando você ouve a palavra, está na perseverança. Eu sempre falo aqui todas as lives, minha irmã, meu irmão,
A nossa vitória está na perseverança. Porque tem pessoas que ouvem e logo desanimam. Porque ouve, por exemplo, tá ouvindo agora, já quer um resultado daqui a 1 hora. Ah, não tô vendo nada. Ah, mas por que acontece na vida de um e de outro? São pessoas que o inimigo está arrebatando do coração. São palavras que são jogadas no coração dela. Ela ouve. Mas são como se tivesse, sabe, a pedra jogada em pedras. Ela recebe até com alegria. Amém, eu acredito, vai dar certo. Amém, mas é aquela alegria momentânea, sabe? É aquela alegria que passa rápido. Aí daqui a pouco vem a tristeza, vem acho que eu não vou mais, eu não vou mais orar não. É o desânimo. A pessoa ela só acredita por um momento ela crê, por um momento ela acredita, por um momento vai dar certo, daqui a pouco ela muda o semblante. Ela muda. Porque ouvir, minha irmã, todos ouvem. Ouvir, meu irmão, todos ouvem. Mas aquele que retém, sabe, pega a palavra e guarda no coração. Guarda no coração. E persevera, eu creio, vai dar certo. E persevera não é 1 hora, não é 2 horas, não é um dia, é todos os dias. Sabe o que acontece? Essa semente, ela vai dar fruto. Essa semente vai dar fruto. Por isso que a Bíblia fala que existem bênçãos que elas nos alcançam. Ela nos alcança. Você dá frutos, sabe? É aquela árvore cheia de fruto. É assim, minha irmã. É assim, meu irmão. E nós temos que entender que essa terra é teu coração. Deus está jogando a semente no teu coração. Só que muitas pessoas não creem, não acreditam. Elas não conseguem, sabe, assimilar essas coisas. Ela não entende que ela só vai dar fruto quando a semente ela germinar, ela crescer. Então, nós temos que entender, minha irmã e meu irmão, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Você não chegou aqui hoje, a primeira vez? Pastor, é a primeira vez. Seja bem-vindo. Tem pessoas aqui que estão há algumas semanas, tem pessoas que estão meses, tem pessoas que chegou aqui na pandemia. Então, nós temos que entender o seguinte, tudo tem seu tempo. E nós temos que entender que na hora certa, no momento exato, Deus vai operar maravilhas. Deus vai operar coisas grandiosas. A gente não pode deixar o desânimo, a gente não pode deixar com que nada nesse mundo venha sufocar a palavra de Deus, a semente que foi lançada, sabe? A palavra de fé, de ânimo, a palavra de vitória na sua vida. Talvez você desanimou, talvez você desistiu. Talvez lá atrás, sabe, você ouviu, ó, restauração do teu casamento, cura. Lá atrás, lá há um tempo. Mas o tempo foi passando, você ficou sufocado, você, sabe, não acreditou mais, não acredita mais. E aquilo foi deixando você mais cabisbaixo, abatido, frustrado. Alguém revelou, alguém profetizou, enfim, não importa. Mas aquele que guarda a palavra no coração, minha irmã. Não é a palavra do homem. Não é a palavra do homem. Por isso que eu falo, esteja na hora da palavra. Porque a palavra não é minha. Não é a palavra motivacional, não é a palavra de ânimo, não é a palavra aqui da minha cabeça, é palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra, colocamos no coração e perseveramos. Lembra de Caleb? Caleb, ele foi abençoado porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Perseverança, minha irmã, não é fácil. Não é fácil você permanecer crendo, confiando diante de tudo aquilo. Às vezes dando errado, as coisas não acontecendo, inveja, olho grande, e humilhação, e afronta. Mas você está ali, perseverando. Talvez passando uma luta com filho, família, casamento, né? Você talvez está doente, familiar no hospital, mas você está aí, lutando, perseverando. Pode ter certeza, minha irmã. Pode ter certeza, meu irmão. A palavra do Senhor diz que este é que frutifica. Este.
é o que persevera. Esse é o que vai obter o resultado. Talvez você diga, pastor, eu estou cansado. Pastor, não tenho força. Eu cheguei até aqui e não consigo mais caminhar, pastor. Não dá, não dá. E por mais que o senhor fale, eu não consigo mais. Eu entendo, minha irmã. Eu entendo que você não consegue mais. Eu entendo que não há forças. E eu não estou aqui para te julgar e colocar a culpa em você. Não. Eu só peço uma coisa para você. Chame a Ele, chame a Deus e fala assim, Senhor, eu não posso. Eu não tenho força. Eu não consigo caminhar, eu não consigo acreditar mais. Eu acreditava antes, mas hoje eu estou vendo a minha crença diminuir. Eu confio no Senhor, mas no resultado, na minha bênção, eu estou um pouquinho duvidoso. Entrega o teu caminho, Senhor, minha irmã. Entrega. Ele vai te capacitar, pode ter certeza. Ele te levanta nesse momento. Dependente da situação que você está, desempregado, doente, enfermo, chorando, abatido, desesperado, Ele te levanta nesse momento. E é essa oração que nós vamos fazer agora. E eu tenho a certeza que o Senhor, Ele te levanta nesse momento. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pois é momento de oração. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Senhor, te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma semana. Só estamos aqui porque o Senhor nos sustenta, Pai. Tem pessoas aqui que talvez passaram, Pai, dias, final de semana, talvez, Pai, um dos piores da sua vida, difícil, está sendo difícil, Pai. Essa pessoa combater essa dor, continuar perseverando diante de tantas coisas ruins que têm surgido, está sendo difícil demais. A vontade é, Pai, de desistir, de ir embora, de sumir e desaparecer. Mas a Tua palavra diz, Pai, que devemos reter a palavra, acreditar na palavra do Senhor e ter a certeza, Pai, que o Senhor fará com que essa semente, essa palavra, venha dar fruto. Pai, tem pessoas sobrecarregadas, Senhor. Tem pessoas frustradas e decepcionadas. Nada tem dado certo. Doenças, enfermidades, familiares, Senhor, que estão no hospital, em coma, entubado. Talvez ali, Pai, a cada mês, a cada tempo que passa, a chance da cura está diminuindo. Senhor, parece que é uma contagem regressiva, Pai. Parece que a sensação de que tudo vai dar errado, Pai. É aquela sensação de que não tem como melhorar. Tem pessoas assim, Pai. Parece que quanto mais o tempo está passando, parece que ela se aproxima, Pai, do pior. Ah, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia dessa pessoa que chegou aqui, nessa live, destruída, frustrada, em pedaços, no chão, como se jogasse no chão e falasse, eu não posso mais. Como aquela pessoa que corre a maratona e que antes da chegada ela cai. E as pessoas às vezes falam, levanta, falta pouco tempo, mas a pessoa não aguenta mais. Está perto, ela sabe que está perto, mas ela não aguenta, Senhor. Tem pessoas que acreditam no Senhor. Tem pessoas que acreditam, Pai, no Teu agir, mas ela não tem força mais. Ajuda, Pai. Ajuda essa mãe, ajuda essa esposa. Sustenta com o Teu poder, Pai. Toca no familiar que está doente, cura, liberta, Pai. Traga existência que não existe. Entra, Senhor, com providência. Restaura essa casa. Restaura essa família, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, seja tocado pelo poder de Deus, seja livre dessa dor, seja livre desse mal, dessa praga, dessa doença, dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Que a mão poderosa de Deus mude a sua história nesse momento, seja livre, seja liberto dessa angústia, dessa depressão, desse mal.
Que o Senhor possa abrir portas na sua vida, que você receba as bênçãos do Senhor nesse momento. Que essa palavra que você recebeu agora e que você coloca no teu coração com toda a sua fé, possa dar fruto. E que você receba saúde, a tua casa, teu familiar, seja curado, receba alta, volte para casa, portas se abram, seja livre do câncer, da AIDS, da diabetes, da cegueira, do embaçamento, seja livre dessa dor, seja livre dessa maldição, dessa praga, dessa inveja, desse olho grande, seja livre pela mão poderosa de Deus na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Abra a sua mão, minha irmã, abra a sua mão, receba o seu milagre, receba a sua cura, seja livre, receba seu milagre na sua casa, na sua família, receba paz, receba alegria, que o Senhor possa te entregar, que Ele possa te suster, te dar força para você levantar a cabeça, se levantar e prosseguir, porque falta pouco, minha irmã, para você tomar posse da bênção. E que o Senhor agora possa te levantar nesse momento, te capacitar. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que nenhum homem, médico, advogado, ninguém pôde fazer, o Senhor pode nesse momento. Então entregue a sua vida, abre as suas mãos e receba, minha irmã. Receba a alta do seu familiar, receba a cura do seu familiar, receba portas abertas do teu familiar, seja curado, seja livre desse mal, que esse câncer, esse nódulo desapareça, esse caroço desapareça, seja livre, seja liberto dessa angústia, dessa dor de cabeça, dor de coluna, seja liberto, minha irmã. Em o nome do Senhor Jesus, fecha a sua mão, mas fecha com fé, com firmeza, e não permita que nada e nem ninguém venha tirar isso do teu coração. Diga assim comigo: meu Deus, eu recebo a minha cura. Eu recebo o meu milagre. Eu tenho a certeza que o Senhor me salvou. O Senhor me libertou. O Senhor muda a minha sorte nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: meu Deus. Diga com fé: meu Deus, eu entrego a minha vida, a minha casa e a minha família nas tuas mãos. Pois eu creio que hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E que coisas grandes e extraordinárias vai acontecer na minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que acredita nessa palavra, diga amém. E diga graças a Deus.